De hoje se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Quem não tem Bíblia aí, eu vou narrar. Tinha uma Bíblia perdida, não tem uma Bíblia aí, irmão? Tá aqui, ó. Eu sempre tenho uma Bíblia, cara, pra galera desviada, tem duas Bíblias aí. A gente não trouxe, né? Cara, eu durante muito tempo eu fiquei viciado na Bíblia digital, né, no celular. Eu não consigo. Eu aprendi a gostar. Atos dos Apóstolos. Nossa pregação hoje está no livro de Atos, no capítulo 14. Livro de Atos, capítulo 14. Eu tenho estudado bastante sobre o livro de Atos, tenho lido bastante sobre o livro de Atos, e o Espírito Santo tem direcionado nossas pregações um pouco nessa linha, né? Atos fala da criação da igreja, fala da expansão do território missionário, né, para os outros povos, para o gentio. Atos narra muita coisa da qual é primordial, principalmente para esse começo, né? Acharam Atos capítulo 14? Deixa eu chegar aqui mais perto. Amém. Atos capítulo 14. O versículo do capítulo 14 que nós vamos ler é o versículo 27. Eu vou ler aqui, vocês acompanham daí. Atos 14, 27. É quase o último versículo do capítulo 14. O final do capítulo é 27 e 28. Nós vamos ler o versículo 27. Atos 14, 27 diz assim: Assim que chegaram, reuniram a igreja e contaram tudo o que Deus fizera com eles e como abriram aos pagãos a porta da fé. Vamos ler mais uma vez, é um versículozinho só. Assim que chegaram, reuniram a igreja e contaram tudo o que Deus fizera com eles e como abriram aos pagãos, a porta da fé. Só esse versículo. Senhor, quero te entregar, Pai, esta palavra da qual vamos ministrar em tuas mãos, Senhor. Pai, quero te entregar minha mente, meu coração, tudo quanto sou, Pai. Pai, quero te entregar, Senhor, todo o meu ser. Que não saia nada de mim nesse momento, Senhor, mas que a tua voz seja a única voz que os teus filhos venham escutar nesse momento. Senhor, inclina o nosso coração, Senhor, para aprender de ti. Pai, a tua palavra é o bem mais precioso da humanidade. A tua palavra, Jesus, é toda a expressão do teu ser. Nós cremos, Senhor, na tua palavra e te adoramos, Senhor, também através da tua palavra. Revela-te, Senhor, a nós esta manhã, através da tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, e que a tua palavra hoje encontre, Senhor, em nossos corações uma terra boa, que ao tempo certo, Senhor, vai brotar e dar o fruto determinado por ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus? Amém. Então, como nós lemos no livro de Atos, capítulo 14, versículo 27, né? Chegando ali aonde, né? Eles chegaram num lugar chamado Antioquia da Síria. Antioquia ficava na Síria, né? Reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Deles quem? Paulo e Barnabé. Exatamente, né? Paulo e Barnabé. E como Deus tinha aberto a porta da fé para os gentios. Eles chegam ali em Antioquia, né? No versículo onde nós lemos, e começam a contar tudo quanto tinha acontecido. Tudo é muita coisa. Tudo é coisa boa, coisa mais ou menos, é coisa ruim, né? E eles vão começar a dialogar com essa igreja de Antioquia, contando tudo quanto tinha acontecido, né? Nós vamos passar por Icônio, Listra, Derbe e Antioquia. Acontecem coisas marcantes nessas cidades, assim como também acontecem coisas marcantes em nossas vidas. Coisas fogem do controle e ainda assim fazem parte de nossas vidas. Eles, quando saem para uma missão, ninguém aqui é
é ignorante, despreparado de se jogar numa missão, seja ela qual for, sem ao mínimo que fosse preparar para ela. Veja bem, quando eu resolvi migrar para Portugal, eu li um pouco sobre Portugal. Quando a Sandra resolveu fazer aquele bolo pela primeira vez na vida dela, ela não chegou na cozinha e falou: vai nascer o bolo. Tudo quanto nós vamos empreender, seja qual for a missão de nossas vidas, nós nos preparamos. Não deve ter sido diferente com Paulo e Barnabé. Eles se prepararam para aquilo. E eu garanto uma coisa para você, meus amigos. Talvez muitos poucos sejam assim, mas a grande maioria, por mais que você tenha a consciência de que possa vir a acontecer alguma coisa ruim no percurso, ninguém se prepara assim: hoje nós vamos sair de casa, vamos entrar no carro, vamos bater no primeiro poste. Vixe, depois que bater eu vou descer, vou brigar com todo mundo, vou chutar o pau da barraca. Ninguém se prepara, ninguém faz uma receita do amargo. Você sabe que o amargo pode acontecer e se prepara para ele. Vou me cuidar para não bater o carro, vou me cuidar para quando eu chegar lá em Portugal, eu não ficar desabrigado, desempregado. Vou me cuidar para esse bolo não solar, não ficar ruim. Você pode se cuidar para isso, mas querer que daquela gestação nasça um filho com necessidades especiais, ninguém quer ter. Então, imagino que eles se prepararam sim para eventuais problemas, mas não foram atrás de problemas. Mas ainda assim problemas acontecem. E quando problemas acontecem, a nossa resposta a esses problemas vão definir muito de quem nós somos. Porque tem gente que desce para a festa e na hora que dá o primeiro rock and roll, ele, quem nunca passou por isso, né? Na época de garotão, antes da igreja, eu era muito brigão. E tinha essa fala, né? Na galera que é brigona: meu irmão, saí para brigar com 10. Na hora que a briga começou, eu olhei para o lado, só estava eu e mais 2. Todo mundo corre, né? Quando dá um problema, né? Os amigos tudo fogem, né? E na hora que dá o problema, nós vamos observar quem nós somos, o que temos dentro de nós, né? Eles eram 2 valentes. Sempre se necessita coragem para ser um cristão. Isso é uma afirmação. Eles eram 2 valentes. E eu quero ou te animar aqui hoje, ou te frustrar totalmente. Se você não tem coragem dentro de você, seja ela pouca ou muita, é difícil ser cristão sem coragem. Porque ser cristão é diferente de ser qualquer outra coisa. Ser cristão é totalmente desafiador. É preciso ter coragem, é preciso ser mulher e é preciso ser homem para ser cristão. Porque ser cristão desafia tudo quanto vai de acordo com a sociedade moderna. A sociedade moderna diz assim: 2 homens podem se casar. E o cristão fala: não, 2 homens não podem se casar. A sociedade moderna diz que se está ruim, chuta, larga. Se não faz bem para você, tudo é lícito. Não, perdoa, conserta, recupera. Tirando fora o homem imoral, dá para consertar. Ser cristão vai contra. Ser cristão é oposição a tudo quanto é moderno e contemporâneo, a sua maioria das coisas. Ser cristão é ter peito, é ter coragem. Como diz, né, no nosso mundo hoje, ser cristão é não ter medo de ser cancelado, né? E eles tinham coragem. Eles eram cristãos, eles eram valentes. Necessita ser coragem para ser cristão. Porque se deve tomar um caminho que é distinto da multidão. A sociedade, ela caminha por um rumo. A sociedade, ela caminha por uma corrupção. A sociedade, ela caminha sempre por um caminho mais fácil. E ser cristão é totalmente ao contrário disso. Cristão não dá jeitinho. Cristão não faz meia verdade. O cristão erra, e muito. Mas ele tem que ter peito de chegar lá e falar: eu errei, me perdoa. Ser cristão é ir contra esses princípios que são pregados aí fora. Então ser cristão é ter que ter coragem. Paulo e Barnabé dirigiram-se a Icônio.
cidade localizada a uns 150 quilômetros de Antioquia. No começo desse capítulo, eles se encontram em Icônio. Eles ainda não chegaram em Antioquia. No versículo que nós lemos, eles já se encontram em Antioquia. Mas eles saem, de Antioquia e vão para Icônio. No início do capítulo 14, nós vamos começar a observar essas coisas. E eles chegam nessa cidade, passam por várias coisas, e vamos começar a observar coisas que aconteceram nesse passeio. O título da nossa mensagem é Passeando, entre indas e vindas. Título e subtítulo: Passeando, entre indas e vindas. Chegaram a Icônio. E o primeiro ponto que eu quero destacar, ele se encontra do versículo 1 ao versículo 6. Vai narrar o acontecimento de algumas coisas que sucederam ali em Icônio. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que eles não eram suicidas. Tomavam o conhecimento do perigo e foram para outra cidade. O que você quer dizer com isso, Diego? Do versículo 1 ao versículo 6, vai narrar o que aconteceu em Icônio e vai dizer que os cidadãos daquela cidade perseguiram eles dois, e armaram um apedrejamento contra eles. O apedrejamento, ele não era apoiado pelos romanos, porém essas cidades mais distantes, das quais não estavam sob o total domínio do Império Romano, abre lá para mim, por favor, a chave está aqui, e qual não estavam totalmente sob o domínio do Império Romano, os judeus exerciam uma certa influência através do controle das sinagogas e decidiram por conta própria apedrejar esses dois rapazes. E eles então tomam conhecimento de que deveriam ser apedrejados em Icônio e fogem. Então a primeira característica dessas indas e vindas, desses passeios, é que eles não eram suicidas. Às vezes incorporamos, olá, tudo bom? Depois você encosta aqui a porta para mim. Às vezes incorporamos esse dever sobre nós, essa responsabilidade excessiva, e nos colocamos em situações constrangedoras, das quais vamos se arriscar. E a primeira característica talvez seja o bom senso. Não eram suicidas. Eles tomaram conhecimento do perigo e foram para outra direção. Eles tiveram a notícia, uma galera se reuniu para te apedrejar, uma galera se reuniu para te matar, porque apedrejamento era sentença de morte. Eles iam morrer sob apedrejamento. E o que eles fazem? Foram em outra direção. Do versículo 1 ao versículo 6, você vê esse diálogo sendo desenvolvido. Você vê que eles decidiram correr em outra direção. E agora eu falo aqui, talvez para mim, muito, muito forte, e para alguns, sobre a síndrome do super-homem, Às vezes tomamos responsabilidade sobre nós, e começamos a desenvolver uma certa obrigatoriedade sobre alguma coisa, e achamos que vamos ser nós que vamos resolver. A solução está no meu braço, a solução está no meu intelecto, a solução está no meu amor, a solução está enquanto eu vou me doar. Mas existe um momento certo de tirar o time de campo, Existe um momento certo para cada jogada. Eles não eram suicidas, eles estavam preparados, eles sabiam dos perigos, e nesse momento, em Icônio, eles resolveram se retirar. Entre indas e vindas, muitas coisas acontecem. E eu quero aqui abrir um parêntese na nossa temática e observar duas coisas que aconteceram nesse passeio deles, nessa ida deles, por todas essas cidades que eles passaram. Uma das coisas que estão dentro desse parêntese se encontra do versículo 8 ao versículo 15. Dentro dessa narrativa desses versículos, diz o seguinte: um nível absurdo de adoração. Eles saíram de Icônio, chegaram na próxima cidade, e os habitantes daquela cidade diagnosticam eles dois como dois santos, como Zeus e como Hermes, porque Paulo vê um homem aleijado, ministra sobre a vida dele a cura, aquele homem volta a andar, e os habitantes daquela cidade falam: os deuses desceram e se manifestaram em forma de homem.
A narrativa disso, pode acompanhar na tua Bíblia, está no versículo 8 ao versículo 15. Eles decidem adorar aqueles homens, prestar culto, né? Na Bíblia vai dizer que tinha um templo de Zeus logo próximo, eles correm no templo, pegam flores, e aí Paulo falou: você está doido, rapaz, eu sou homem igual você. Até aí tudo tranquilo. Fugir desse tipo de adoração, desse tipo de vaidade, talvez seja fácil. Tem pessoas que têm um ego tão inflado que ainda seja sedutor a esse ponto, né? Chegar alguém aos teus pés: nunca comi um hambúrguer tão bom quanto os teus. Já fala: que isso, muitos anos de trabalho. Tem gente que ainda se sente seduzido. Eles mandam a pessoa levantar e falam: gente, quem quiser comer um hambúrguer muito bom, eu tenho um camarada aqui que faz um hambúrguer excelente, tá? Fechei a propaganda. Eles resistem a esse tipo de adoração. Eles falam: não quero ser adorado, sou homem igual a você. E talvez seja fácil resistir a esse tipo de adoração. Não digo, é mole, pô, eu também não queria ninguém no meu pé, botando um buquê de flor aos meus pés, né? A título histórico, de curiosidade, só para enriquecer um pouco mais esse nosso estudo, esse nosso compartilhar, aquela cidade já tinha sofrido com isso antes. Eles tinham um trauma, eles tinham uma pulga atrás da orelha, porque antes acontecera uma situação milagrosa, da qual tinha um casal de camponeses, que, se eu não me engano, o nome de um era Filemon, a sua esposa não tinha o nome citado, e eles são acariciados por Zeus de uma certa forma, mas os habitantes daquela cidade não aceitam isso, e diz a lenda, né, o folclore, que quando eles morrem, eles viram, né, o Filemon e a sua esposa, uma árvore muito grande, que eu não me recordo da árvore, e é como se isso fosse um castigo para aquela cidade. Então, quando eles veem Paulo e Barnabé exercendo essa atividade de cura através do poder de Jesus, o verdadeiro poder, eles falam: opa, não vou errar de novo. Dessa vez os deuses desceram em forma de homem de novo, e dessa vez a gente vai adorar eles. Então eles vão com essa intenção: não vou errar de novo, agora eu vou fazer a adoração. E Paulo adverte eles: porém, as adorações mais sutis são as que mais podem nos pegar. Essa, como eu disse, talvez seja fácil, mas as sutis, que adoração é essa, Diego? Que parêntese é esse? Adorações sutis são altares que nós mesmos criamos. Nós mesmos criamos deuses, imagens, e colocamos nos nossos pedestais individuais. Talvez aqui para um, o Deus pode ser um carro, talvez para outro pode ser um emprego, talvez para outro pode ser um filho, talvez para outro pode ser uma coisa que ele queira alcançar. Talvez você tenha um problema de um Deus que você criou, da qual você tem adorado isso. Tome cuidado com esses deuses que nós criamos, com coisas que nós idealizamos além do necessário, além do fundamental. Não devemos ter deuses, não devemos criar coisas das quais adoramos. Todos nós temos metas, todos nós temos sonhos, mas a nossa adoração só deve ser para Jesus. E esses deuses são sutis, esses deuses fazem parte do dia a dia. Eu tenho aqui hoje, eu e minha esposa, nós temos uma barbearia. Às vezes eu me pego, gente. Às vezes eu falo: amor, a gente está demais, a gente só fala em barbearia. Mas é porque está no começo, vocês têm que se dedicar. Sim. Ontem nós saímos daqui no sábado, era para lá quase 10 da noite, se eu não me engano. Não me recordo muito bem, mas saímos tarde. Para um sábado, pô, legal, está dando certo. Sim, mas até onde é uma dedicação para o meu trabalho, ou eu posso estar correndo risco de estar adorando o meu ganha-pão? Esses deuses são sutis, e eles devem ser observados. O segundo ponto dentro do nosso parêntese é o seguinte: a voz do filho infantil, a voz do filho com carência emocional. No versículo 17, eu vou ler a título de curiosidade, só para esclarecer. Versículo 17, deixa eu me achar aqui. Mas nem por isso, versículo 17 do capítulo 14 de Atos, mas nem por isso deixou de dar testemunho da sua generosidade, dispensando-vos os céus, as chuvas e as estações de fertilidade, enchendo o vosso coração de alimento e de felicidade. O que Lucas, o escritor de Atos, está querendo dizer com isso? Ele vem narrando
dizendo o seguinte, nos versículos antes: Deus, durante alguns séculos, deixou vocês dispersos. Todo mundo já andou disperso na sua vida, mas nem por isso Ele deixou de falar com vocês. Deus falava com vocês através da sua bondade, da sua generosidade. Deus mandava do céu chuva para regar a terra. Deus mandava o sol. Deus se comunicava com vocês o tempo todo. E aqui vai o nosso segundo parente, a voz do filho infantil, do filho com carência emocional. Quem é esse ou quem nunca foi? Deus não está nem aí para mim. Deus não fala comigo, Diego. Deus me abandonou. Ai, Deus me odeia. Carência emocional e infantilidade. Se é uma criança de 4, 5 anos que joga tudo no chão e faz bagunça, a gente entende. Agora, um burro velho, um marmanjo velho, uma marmanja velha, tendo um comportamento de criança, é infantilidade. E é passado o tempo de ser menino diante de Deus. É passado o tempo de picuinha. Somos homens e mulheres adultos, para quais, se temos problemas, temos total condições de chegar um diante do outro. Danilo, não gostei disso. A gente precisa resolver. Ô Diego, então vamos resolver. Eu também não gostei disso. Pessoas adultas resolvem as coisas com maturidade, sem brigar, sem discutir. Se tiver talvez que exaltar um pouco, às vezes faz parte, mas com maturidade. Voz de filho infantil, voz de filho imaturo, voz de filho ingrato. A sorte é que Deus é um pai de paciência. A sorte é que nós não somos Deus, porque talvez se nós fôssemos Deus, nós já teríamos acabado com a humanidade faz tempo. Porque todos nós somos esses filhos imaturos, todos nós somos esses filhos infantis às vezes. Deus nunca deixou de falar com você. Eu consigo afirmar sem nenhuma sombra de dúvida, sem conhecer o mínimo de detalhe da tua vida. Nós vamos fazendo amizade e vamos compartilhando segredos. Mas se eu nunca tivesse ouvido nada de vocês, se vocês nunca tivessem ouvido nada de mim, antes de ouvir a história de vocês, antes de vocês ouvir a minha, vocês poderiam afirmar para mim e eu para vocês: Deus nunca deixou de falar com vocês. Se isso hoje aqui é um culto e nós somos igreja, que eu caia morto se eu estiver mentindo. Deus nunca nos abandonou. Então não sejamos imaturos, não sejamos infantis. Vamos riscar isso da nossa vida. Paulo diz, né? Quando éramos meninos, agíamos como meninos, falávamos como meninos, pensávamos como meninos. Hoje que sou homem, coisa de homem faço. 1 Coríntios 11, 13. Por acaso tem até tatuado aqui, ó, não dá nem para esquecer. Não, 1 Coríntios 13, 11. Errei, até tendo tatuado. Quando éramos meninos, falávamos assim. Eu tenho um negócio tatuado, esqueci. Falava assim, né? Cara, chega do tempo de menino. Pô, Diego, mas isso me machuca. Amém, vamos cuidar. Pô, Diego, mas isso dói. Amém, vamos tratar. Pô, Diego, mas eu não consigo liberar perdão. Amém, eu sei que não é fácil. É por isso que Jesus morreu na cruz por você, para te ensinar a perdoar. Vamos aprender. Ou você acha que aqueles 12 homens estavam um dia lá, jogando a redinha deles, né, no mar, aí passa Jesus, me segue. Aí ele começa a seguir e já virou São Paulo, São Pedro. Processos, aperfeiçoamentos, das quais todos nós precisamos passar e continuamos passando. Mas para avançarmos em nossos processos, precisamos amadurecer nas nossas respostas àquilo que nos afligiu. Porque a síndrome do coitadinho só vai nos deixar pior a cada dia e nunca vamos conseguir melhorar nas questões das quais precisamos melhorar. Amém? Amém. Continuando nossa linha de raciocínio, fechando parênteses, passeando sobre tudo quanto aconteceu nessa caminhada deles. No versículo 19 nós temos o ponto B. Os inimigos vieram de Icônio até Listra para apedrejar Paulo. Você lembra que no começo da pregação eu falei que eles fugiram do perigo, que eles não tinham síndrome de super-homem, detectaram algo ruim e se direcionaram para outra cidade? Você lembra disso? Antes de abrir o parêntese? Pois bem, a pessoa queria tanto te fazer mal que foi lá atrás de você. A pessoa queria tanto te ferir que foi lá.
A vontade de te apedrejar era tão grande que o camarada pegou um avião também. E Cristiano? O Cristiano está morando em Portugal, já tem uns 2 anos. É sério. Vou tirar o passaporte, vou comprar uma passagem, vou lá, vou destruir a vida dela lá. Esses camaradas estavam assim. O encapetamento mental, né? Os caras pagaram a passagem de avião, foram lá e vieram apedrejar. Eles tiveram um trabalho de ir até a outra cidade, da qual você sabiamente se deslocou para fugir daquele conflito, para destruir você. Caramba, Diego, eu saí de casa hoje preparado para ser santo, velho. Fiz a oração, mano. Tive um problema no meio do caminho, não tirou minha paz. Caraca, mas aí quando eu cheguei lá no final, aí eu quebrei o barraco, mano. Não teve jeito. O inimigo foi lá. Ele foi lá te buscar, velho. É Deus falando, viu? O inimigo foi lá te buscar. A vontade de Satanás é tão grande de te destruir que talvez ele vá atravessar algumas fronteiras para te apedrejar. E isso vai revelar muito mais quem nós somos do que quem é o inimigo, porque o inimigo a gente já sabe, a pedra já está na mão dele, gente. A pedra já está na mão do inimigo. Ele fez essa viagem, né? Algumas pessoas dizem, né, alguns estudiosos dizem que eles não foram perseguir para apedrejar, que Listra era uma cidade muito comercial e que era de costume as pessoas se deslocarem esses 150 quilômetros de uma cidade para outra só para comprar e vender, que chegaram lá, eventualmente viram eles lá, e quem é aqueles dois ali? O Paulo e o Barnabé vão apedrejar então. De uma forma ou de outra, os camaradas estavam na outra cidade e apedrejaram eles. Então talvez você vai ser apedrejado, talvez você já foi apedrejado. Eu acho que só quem não foi apedrejado é quem ainda nem nasceu, né? E existem pedras que deixam marcas. E as pedras que bateram em Paulo, que ele foi apedrejado, diz o livro aí que está na sua mão, a Bíblia, que ele ficou como um morto. Eles pegaram Paulo, arrastaram para fora da cidade, porque tiveram ele como um morto, ou seja, apedrejaram muito. Então hoje eu quero direcionar essa palavra para quem tem uma marca de pedra muito grande. Eu quero falar só com quem tem uma marca de pedra muito grande. Diego, então não é para mim? Se você tem uma marca de pedra muito grande, então essa palavra é para você. Se alguém te matou, te feriu, te apedrejou, ao ponto de você olhar para você mesmo e falar assim: estou morto, acabou minha vida. Então essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Eu já tive assim. Eu já tive momentos de pensar em tirar minha própria vida. Já tive momentos de falar assim: não, chega, agora acabou. Desgraçado que eu sou hoje. Eu sou um homem muito podre, eu fiz coisas muito ruins, acabou. A pedra bateu tão forte que marcou a minha alma, que até hoje eu choro pelaquilo. Nossa, Diego, sério. Então se você tem marcas que te deixaram feridos de verdade, você se encontra na mesma situação de Paulo. Eles ficaram tão preocupados com as marcas que eles deixaram, né? Paulo parecia morto, né? Isso está no versículo 19. Eles olham e falam, né? Nossa, ele está como morto, né? Apareceram então vindos de Antioquia e de Icônio alguns judeus que aliciaram o povo, apedrejaram Paulo e, julgando o morto, arrastaram para fora da cidade. Por que eles levaram para fora da cidade, Diego? Com medo do julgamento. Porque como eu disse no começo, não era da lei, não era apropriado, não era permitido você de forma involuntária sentenciar alguém à morte de apedrejamento. Eles ficaram com medo dos romanos verem aquilo e ir lá atrás dele e falar: vem cá, quem deu essa ordem aqui de morte? Eu não autorizei isso. Então Satanás vai te apedrejar, teu inimigo vai te apedrejar, ainda vai esconder teu corpo, joga para fora. Não deixa ninguém ver o cadáver não. É ocultação de cadáver, né? Nos nossos dias que fala, né? Matou você, te machucou, fez a ferida, chutou sua cabeça assim, ó. Chuta para fora. Paulo foi tão apedrejado, diz a história,
E a título de curiosidade, meus amigos, sejamos céticos ou não, os ateus ou não, os religiosos ou não, os homens mais conceituados, né, voltados para o estudo de arqueologia e outras coisas, só comprovam a veracidade do livro de Atos. O livro de Atos é um dos livros que tem mais evidência arqueológica e histórica da Bíblia. Lucas é considerado um dos maiores historiadores da história. Lucas escreveu o livro de Atos. Então você está lendo verdade. Paulo foi arrastado para fora como morto. Quando arrasta ele para fora como morto, ele não estava morto. A marca era tão grande que ele só tinha duas opções: se fingir de morto e ir embora para outro lugar, porque ele já havia redirecionado a direção, ele já havia detectado um problema e falou: não, eu vou fugir daqui, isso aqui vai dar problema, eu vou fugir. Mas agora o problema alcançou ele. Paulo voltou para onde foi apedrejado. Ele voltou para o trauma. No versículo 21 diz o seguinte: depois de terem anunciado a boa nova àquela cidade e de terem feito numerosos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Paulo, depois de ter sido morto, machucado, ele volta para o apedrejador dele. Você é maluco, Diego? Aquela mulher me machucou, aquela mulher me traiu, aquela mulher destruiu minha vida, velho. Às vezes até falando, aquela miserável, aquele cara me destruiu. Eu passei por coisas absurdas e você vem falar para mim, com essa tua cara feia, essa tua orelha amassada, que eu tenho que voltar para o lugar da onde eu fui apedrejado? Quem tem que falar isso para você é Deus. Mas Paulo voltou. Paulo volta para onde ele foi maltratado. E ele não volta para julgar. Ele não volta para falar: vós, cidadãos de Listras, que me apedrejaram. Não. Ele volta para falar de Jesus. Ele volta para confirmar a palavra. Ele volta para falar: eu perdoo você. E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, estamos diante de um nível de perdão libertador e de um poder de cura excepcional, da qual só pode existir em nossas vidas através da manifestação de Jesus, do Espírito Santo. Porque terapia nenhuma no mundo pode te ajudar a chegar numa resolução de problema tão grande ao ponto de você voltar para quem te machucou e falar: eu te amo. Talvez você fale: eu te perdoo, mas eu te amo. E a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus para minha e para a tua vida é justamente essa: volta lá. Tem uma frase de João Wesley que é muito forte. A frase é o seguinte: olhem para a multidão de frente. João Wesley dizia isso: olhem para a multidão de frente. Porque você virar as costas para o teu problema é muito fácil. Você pegar e falar assim: cara, não vou tocar nisso, cara. Vou guardar aqui no porão. Acabou, nem toco. Se eu abrir, vai cheirar mal. E esse conselho de João Wesley é muito forte. Resolve isso. Tira o pacote emocional debaixo do teu braço. Tira, resolve. Porque, meu amigo, minha amiga, toda vez que você guarda isso e não resolve, não encara de frente, aquilo vira uma bola no teu pé. A vida passa e você está preso naquilo até hoje. É igual a tatuagem, bicho. A tatuagem está aqui, eu lembro do dia que ela foi feita, eu lembro de como ela foi feita. E esses traumas, essas pedras que nós guardamos, elas são essas tatuagens emocionais feitas na alma, da qual, se você não voltar e encarar de frente, nunca vai sair. Nunca vai sair. E não é saudável, não é certo você passar o resto da sua vida aqui na terra com isso aqui em você. Isso não é seu. A palavra de Deus diz: lançai sobre mim todo o vosso medo, toda a vossa culpa, todo o vosso pecado, tudo quanto está doendo, e eu vos aliviarei. Palavras de Jesus. Aprendei de mim, sou manso, sou humilde, tomem sobre vocês o meu jugo, é leve, é suave. Então, eu quero perguntar: tem alguém aqui com uma pedra pesada carregando? Eu tenho.
Eu te convido hoje a lançar isso sobre Jesus. Perdoe quem te magoou. Libere perdão. E siga. Não retroceda sempre. Não fique abrindo a janela do passado o tempo todo e olhando para aquele machucado. E não faça daquele machucado um amuleto. Lembra do Deus que eu falei lá em cima, que pode ser sutil? Tem gente que cria um Deus do machucado e fica o tempo todo em 1992 e fica ali. Existia uma prática na Igreja Católica antigamente, da qual alguns dizem que foram abolidas, outros dizem que não, enfim, não quero entrar por esse lado, né? O martírio, né? Eles pegavam os chicotes e ficavam se punindo, né? Vá. E Jesus devia ficar do céu assim: você, mano, se eu sou filho de Deus, eu já desci para sofrer por você, que você não aguenta sofrer, agora você vai ficar se batendo nas costas? Você não vai aguentar. Você não foi feito para aguentar o peso dessa pedra. Lança essa pedra sobre Jesus. Libera perdão. Deixa a cura fluir. Até porque as suas marcas podem ensinar outras pessoas. Que é isso, Diego? Estamos avançando de níveis, né? Fomos apedrejados, aprendemos a liberar perdão, vamos encarar de frente a situação. O que eu vou fazer agora? Vai chegar alguém do teu lado e vai ter passado por uma coisa parecida. E você tem como compartilhar com aquela pessoa. Porque as suas marcas, elas podem ensinar outras pessoas. Continue mesmo machucado. Atenção, ensinar não é reproduzir traumas. Porque tem gente que vira um reprodutor. Nossa! Particularmente, eu vou comentar aqui. Eu tenho uma resistência muito grande a me relacionar com esse tipo de gente. Tipo assim, eu já fui traído, quem nunca foi traído, né? Só não foi traído porque nunca teve um namorado. É assim o ditado. E aí a pessoa, cara, meu namorado, não, nem me presta. Por quê? Eu fui traída. Pronto. Só ela foi traída. Caramba, não sei o que, o meu trabalho é legal, patrão tudo vagabundo, patrão nem presta, patrão é tudo ladrão. Só porque o teu patrão te roubou. Ajudar pessoas a encontrar cura com aquilo que nós já passamos não é reproduzir traumas, não vira um reprodutor de traumas. O casamento é perfeito sim, quando duas pessoas se amam e Cristo, Jesus, é o centro do teu casamento. O casamento é perfeito sim. Eu amo a minha esposa, meu casamento é perfeito. Casem sim. Casamento é a melhor coisa que existe no mundo. Sejam fiéis, sejam honestos. Ensinar as pessoas a não errar mediante aquilo que nós já passamos não é reproduzir traumas, não é colocar defeitos na experiência de vida de outra pessoa e sentenciar ela ao inferno, ao trauma junto com você, porque você não conseguiu liberar perdão. Entende? Cara, isso é tremendo, isso é profundo. Fugindo um pouco do tema, mas ainda assim caminhando dentro dele, de uma certa forma, eu quero falar sobre mágoas. Porque a mágoa, a falta de perdão, é uma das ferramentas mais fortes que Satanás tem. Nada vai para frente na tua vida. Você vira um museu. Você vira uma pedra dentro da tua consciência. Porque mágoas e traumas escravizam emocionalmente nossas vidas. E a gente vai caminhando, a gente vai conjecturando, a gente vai passeando, mas a gente sempre se encontra com aquilo. Um belo dia a gente está sozinho lá no nosso armário, aí olha na peça de roupa. Enquanto o Espírito Santo não for a ferramenta de cura, de perdão e transformação para nossas vidas, nós vamos nos encontrar nesse labirinto de mágoa e falta de perdão. Eles ensinam outras pessoas. Isso está no versículo 22. Estamos caminhando para o final. No versículo 22 diz assim: fortaleciam a alma dos discípulos e encorajavam-nos a manterem-se firmes na fé, porque diziam eles: temos de sofrer muitas tribulações para encontrarmos o reino de Deus. Paulo fala isso. Ele encorajava, no versículo 22, encorajavam os discípulos.
falando, mantenha-se firme na fé. O cara se deu por morto, bateram tanto, machucaram tanto, ele volta lá para onde machucaram ele e fala, estou aí, mantenha-se firme na fé. E concluindo, meus amigos, chegando no final da nossa passagem, eu quero dizer uma coisa para vocês que é necessária, da qual nós estamos fazendo hoje. No versículo 28, no final, diz uma coisa assim: e demoraram-se bastante tempo com os discípulos. É o último versículo do capítulo 14, da qual nós estamos parafraseando sobre esses acontecimentos, tirando aplicação sobre esses acontecimentos. Nesse versículo diz, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. O que isso significa, Diego? O que você quer dizer com isso? Estamos entre discípulos hoje, estamos entre família hoje, estamos entre amigos. E qual foi a característica fundamental, segundo a minha opinião, do que aconteceu ali? Recarregaram as suas energias. Porque se a nossa energia, se a minha energia, se a energia de vocês não estiver recarregada, vamos afundar. E o lugar de recarregar a energia, meu amigo, não é sozinho dentro do seu quarto. Como é o ditado? Ninguém é uma ilha, né? Não é assim o ditado? Então, olha para o lado aí, eu gosto dessas coisas. Olha para o lado. Está vendo essa pessoa que está do seu lado? Ele é o teu carregador. Eu gostava muito, na minha época de mais jovem, os pregadores faziam muito isso. Olha para o lado aí. Aí a pessoa olhava, né? Agora fala para o irmão que está do seu lado. Vamos fazer hoje, vai. Fala aí para o irmão que está do seu lado. Você é meu carregador. Formiguinha carrega mesmo. É mesmo. Vocês são os carregadores uns dos outros. Vocês são o meu carregador. Nós precisamos estar juntos, os carentes, né? Recarregar a energia e estar junto. Eles ficaram ali, contaram tudo quanto tinha acontecido. Lembra do começo da nossa introdução? Passeando entre idas e vindas, tudo quanto aconteceu, né? Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Síria. Nós passamos por tudo isso, nós caminhamos isso tudo. Caraca, eu passei por isso lá na França, Diego. Eu passei por isso aqui em Portugal. Cara, eu passei por isso lá no Brasil, cara. Cara, me machucaram lá, mano. Sério, bicho. Mas agora não, agora nós estamos juntos. E nós vamos cuidar uns dos outros. Porque a igreja é isso. É cuidado, é amor, é recarregar a energia. E se hoje nós temos pedras, elas vão servir para curar machucado de outras pessoas. Porque eu sirvo a um Deus que é capaz de mudar tudo isso. Satanás, ele quer só fazer o furacão. Ele quer destruir, ele quer machucar, ele quer te ver sangrando. Aí vem Jesus e fala: vou fazer dessa cicatriz uma história. Jesus quer fazer dessa cicatriz uma história. Feche os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero falar com você que tem essa cicatriz. Nós estamos aqui reunidos hoje e eu falo para pessoas que têm essa cicatriz. Eu tenho cicatrizes, eu tenho machucados fortes, eu tenho coisas que fizeram comigo antes de eu nascer, que foram contadas para mim e que me machucam até hoje. Você não liberou perdão, Diego? Amém, liberei. Mas tudo é um processo. E assim como vocês, eu também avanço nos meus processos. Ninguém aqui é super-homem. Nós somos humanos e temos a mesma necessidade diante de Deus. Então, se hoje você que me escuta tem uma pedra aí, tem uma área, se você já se viu morto no fim da sua vida, essa mensagem é pra gente. Nossa, Diego, que triste. Mas aquele que traz a vida está aqui hoje. Aleluia. Era eu condenado, era você condenado.
Era eu condenado, Senhor, mas Tu trouxe vida. Tu trouxe vida ao meu coração. Aleluia. Senhor, eu quero Te entregar, Pai, cada coração aqui presente. Quero Te entregar, Senhor, cada coração, Senhor, que acompanha essa live. Pai, quero Te entregar a vida dos Teus filhos. Senhor, eu quero Te apresentar cada morte, Senhor, cada machucado, cada trauma, cada ferida, Senhor, cada martelada, cada traição. Senhor, eu profetizo hoje sobre a vida da Tua igreja, que isso vai virar combustível, que essas marcas vão virar remédio para curar outras pessoas, porque, Senhor, eu creio que essas pessoas podem levar vida e cura e salvação, Senhor, para outras pessoas que passaram pelo mesmo processo. Senhor, porque as Tuas marcas trouxeram vida, Senhor, para mim. O Teu sofrimento, Senhor, trouxe cura para mim. O Teu amor me curou. O Teu amor curou a Tua igreja. E eu declaro vida onde tinha morte. Eu declaro cura onde tinha doença. Eu declaro libertação onde tinha escravidão. Eu declaro paz onde tinha tormento. Senhor, aonde teve, Senhor, mágoa, eu declaro felicidade. Senhor, eu profetizo perdão. A chave virou, a mudança virou, as coisas viraram. O meu Deus, o Deus que eu sirvo, é um Deus de perdão, é um Deus de cura, é um Deus de libertação. Lança sobre ele. Lança sobre ele agora. Fala assim, ó, Jesus está aqui. Fala isso. Fale com o teu coração, fale com os teus lábios. Tenha esse momento com Deus. Fale assim, ó, Jesus está aqui, ó. Está aqui o machucado, está aqui a traição, está aqui a minha dificuldade, está aqui o meu medo, está aqui, ó. Me sinto morto, mas eu sei que Tu, Jesus, é a vida. Aleluia. Amém. É isso, povo de Deus. Ó, nosso ministério de louvor o melhor que tem. Amém? Vou estar encerrando aqui a live. Foi um prazer estar com vocês aí no ao vivo, né? Vamos ter um momento aqui de mesa agora. Perdão. Vamos compartilhar, né? Tomar nosso café da manhã. E quero dizer que vocês são muito bem-vindos aqui, né? Também. Domingo que vem, no mesmo horário, no mesmo canal. Estejam sempre presentes.